Bem-vindos ao canal Apex News. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever. Garanta que você não deixou nada passar e acompanhe agora as principais notícias da semana. Lula usará dinheiro público para ressarcir vítimas de roubo no INSS. Todos serão ressarcidos. A única coisa que nós temos que ponderar, o dinheiro que irá ressarcir é não só fruto da apreensão de bens, porque pode ser insuficiente. Se precisar a União complementar, nós iremos complementar, mas vamos complementar com dinheiro público. Exatamente. Vamos traduzir, né, o que a ministra disse. Ela disse: preparem os seus bolsos, porque nós, trouxas pagadores de impostos, que vamos arcar com essa conta. Confronto entre Índia e Paquistão explode e especialista analisa rapidamente para que você entenda o conflito. Que a gente costumava ouvir pouco, né, quem é de uma geração mais nova principalmente, é uma briga antiga pela Caxemira, porque esse interesse pela região e quais os principais pontos que cada um dos lados, né, exigem ou querem. Bom, o conflito ele começou a se acentuar mesmo no final da colonização britânica. Então aquela região toda era colonizada pela Grã-Bretanha e ficou assim dessa forma até 1947. Então a Segunda Guerra Mundial deixou a Grã-Bretanha muito debilitada, vários países, vários estados que eram colônias se tornaram independentes e foi o caso ali também de diversos na região. Então, em 1947, a Índia se tornou independente e a ideia à época, também é pouco mencionado isso, era de que aqueles países todos da região formassem uma grande Índia, digamos assim, o que incluiria o Paquistão, incluiria também Bangladesh, Sri Lanka, ali seria, né, a Índia. Mas em virtude principalmente de divisões étnico-raciais e religiosas, é que houve a divisão. E se a gente pegar uns discursos antigos aí do Gandhi, da época, ele próprio já alertava que ali seria um barril de pólvora. Veja só que a percepção, mesmo naquela época de independência, era de que haveria ali uma série de problemas. E o que agrava, vocês também mencionaram, é que tanto a Índia quanto o Paquistão têm armas nucleares. E aqui também, só pra gente contextualizar, pouquíssimos países do mundo têm armas nucleares. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Coreia do Norte, China, Israel e Paquistão e Índia, só pra gente mostrar como é seleto. E eles desenvolveram armas nucleares justamente porque estavam sempre num conflito iminente. E um dos motivos que levou também à divisão deles em dois países é que um tem o islamismo como religião principal, que é o caso do Paquistão, e a Índia tem o hinduísmo e várias outras religiões. Então são povos que têm diferença de formação cultural e religiosa, por isso que eles acabaram se dividindo em dois e disputam um território onde eles entendem que os dois têm direito a ele. E para agravar tem mais um fator. A China também é detentora de reivindicação territorial e controla atualmente, na prática, uma pequena porção. Mais uma grande potência, não precisa dizer quem é a China hoje em dia economicamente, mas também uma potência nuclear. Então você tem essa divisão toda entre eles, a disputa por território é que é o pano de fundo deste conflito todo. E também por conta de recursos naturais na região. Várias nascentes de rios que alimentam uma região que em boa parte é árida, nascem por ali. Então você também tem uma questão de controle de recursos hídricos. Inclusive a própria Índia ameaçou agora o Paquistão, que vai fazer barragens e vai cortar esse fornecimento. Então são várias disputas territoriais e até mesmo por recursos naturais. Brasil é taxado em 10% pelos Estados Unidos. Confira uma análise rápida. A questão rápida. tarifária dos Estados Unidos conosco, né, foi uma das mais leves no mundo inteiro. Essa sobretaxa de 10%, eu não acho que é tão preocupante se a gente observar o que tem pelo resto do mundo. Nós fomos beneficiados nesse tipo de situação. E aí o que eu acho que a gente tem que fazer? Acho que a gente não tem que revidar os Estados Unidos neste momento, a não ser que a questão se agrave. Eu acho que agora é um momento de negociação. Há uma janela para negociar, porque o Brasil tem ótimos argumentos. Um deles é de que, propriamente, a gente importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Ótimo argumento. A gente não é um dos agressores aí das exportações americanas. Então esse é um ponto. O outro, essa sobretaxa não tão alta. Então sentar e conversar, eu acho que é plenamente factível. Vamos lá negociar direto com os Estados Unidos e resolver nossa agenda. Eu acho que esse é um dos pontos que dá para a gente conduzir bem e não é tão preocupante. E o outro é a grande oportunidade. Esses estados todos, esses países todos, principalmente a China, que estão sobretaxando os Estados Unidos, eles vão ter que importar de outro lugar, eles vão ter que substituir as importações norte-americanas. Aí entra o Brasil. O Brasil tem capacidade, em larga escala, de suprir muito daquilo que os Estados Unidos não vão poder por conta desses revides aí dos outros países. A AGU culpa Bolsonaro pela fraude no INSS e jornalistas opinam. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar. Flávio, tá aí, né? É claro que em algum momento eles iam dizer que a culpa é do Bolsonaro. Não é só que a culpa é do Bolsonaro. Eu adorei essa frase, né? Nós desmontamos. Nossa, quem cara pálida? O que você fez? Diz aí, o que você fez? O que você descobriu? Todo mundo descobriu que vocês estavam fazendo. Dino e Moraes acham que quem ofende funcionários públicos merecem punição severa. Porque o ministro Flávio Dino, ele acha um absurdo chamar, por exemplo, político de ladrão. Este ministro que acha que tudo bem chamar alguém, por exemplo, de nada. Vamos acompanhar. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Ministro, até pra mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, a pessoa vai responder. Consideremos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode?
Eu não sou distinto do Tomás. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nas tribunas e dissesse que Vossa Excelência vai responder por desacato para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão. Extremamente grave. Novo Papa Robert Francis Prevost, Leão XIV, é apresentado ao mundo e analistas dizem rapidamente o que esperar. A grande dúvida que fica neste momento é, assim, parece ser uma obviedade, mas quando você para refletir 5 minutos sobre isso, você vê que é um grande enigma, na verdade, né? Este Papa ser americano ter sido escolhido dos Estados Unidos no momento do Trump retomando o tabuleiro geopolítico mundial e ele dizendo claramente que ele queria fazer uma influência sobre o Vaticano, são duas possibilidades aí. Ou a igreja reagindo ao Trump, fazendo uma pressão negativa no Trump, ou é uma possibilidade de diálogo. Ele era a segunda opção entre os progressistas, né, depois do Paulin, mas, de toda forma, ele pega o catolicismo americano, que para quem não sabe, ele pode ser minoritário nos Estados Unidos, mas é um dos catolicismos mais fortes teologicamente no mundo hoje, né? Então, é um papado aí que pode surpreender, tanto positivamente quanto negativamente. Moraes se irrita com Mendonça. Na quinta-feira, os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça trocaram farpas durante o julgamento que analisava a obrigatoriedade de inscrição na OAB para advogados públicos. Moraes, que participava de modo remoto, se irritou por conta de uma intervenção de André Mendonça. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida, Gil, só permite essa parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Tá, então, Alexandre, uma divergência entre o ministro Alexandre de Moraes e André Mendonça. Via Lei Rouanet, governo Lula libera verba milionária para homenagear prostíbulo. Quase R$1,5 milhão para um espetáculo que homenageia o antigo prostíbulo Tabares Dancing, um famoso cabaré que funcionou em São Paulo até 1934. O projeto, intitulado Tabares Dancing, ou Cabaré Máximo, propõe reconstituir a trajetória das mulheres que gerenciaram o espaço localizado próximo ao Teatro Municipal e frequentado pela elite paulistana no início do século XX. Segundo os organizadores, os recursos serão usados para produção e também para apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro. Alexandre, rapidamente. Dinheiro do público para esse país prostíbular. Roubo do INSS. AGU exclui Sindicato do Irmão de Lula das investigações. Escândalo do INSS, a Advocacia Geral da União excluiu do pedido de bloqueio de bens e investigação sobre fraudes no INSS o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula. Não, retirou. Por que retirou? Exatamente do irmão do Lula. Governo Lula pede que estados evitem prisões de integrantes do MST. Suspender prisões aí no Abril Vermelho e a gente já tem 46 invasões de terra nesse ano de 2025. Pois é, desde quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário, liderado pelo senhor Paulo Teixeira, manda na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, nas procuradorias dos estados, dos governadores também? O que o Ministério do Desenvolvimento Agrário sabe de Código Penal, por exemplo? Porque eles mandaram essa recomendação de uma interpretação do artigo 313 do Código Penal. Ou seja, é a interpretação à la MST, sim, é a visão do desenvolvimento agrário, de como deveria ser o Código Penal. Esse papel não vale nada, não tem nenhum valor jurídico, ele ia ser rasgado na hora por quem recebeu esse documento nas várias delegacias, e os caras iam voltar a prender normalmente quem invade propriedade privada alheia, porque nesse país ainda vale o conceito de sacralidade da propriedade particular, inclusive de terras. Então, um documento como esse é uma ofensa à inteligência de quem lê esse papel e tem validade jurídica nula. Correios registram prejuízo de 2,6 bilhões. Os Correios registraram prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais em 2024, o pior resultado desde 2016. Os números constam no balanço da estatal, publicado no Diário Oficial da União. O valor é 4 vezes maior que o déficit de 633 milhões registrado em 2023. Brasil é país com estabilidade econômica, jurídica e social, diz Lula na China. Quando ele fala nessa estabilidade política, com toda a corrupção voltando, estabilidade econômica, com a nossa taxa de juros acima do patamar de 1,2, com a inflação, né, vamos fingir que o IPCA, nossa inflação oficial, mesmo assim está acima da banda, acima da meta. Instabilidade jurídica, onde? Com o STF decidindo, retroagindo legislação, e digo isso especificamente em questões tributárias. Qual é? Sabe? Não existe isso, qualquer pessoa consegue enxergar que isso é mentira. E aí, para completar, em outro momento ele também disse algo mais absurdo, que assim,
em viva criatividade, porque ele disse defender a liberdade econômica, porque a geração dele aprendeu isso com Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Essa foi para acabar com qualquer átomo de paz de pessoas que entendem de liberdade econômica, de livre comércio e tudo mais. Lula tenta culpar Bolsonaro pela roubalheira no INSS. Ponto. Quando o Lula fala que que é culpa do Bolsonaro, vamos dar uma olhada no gráfico. Binha, por favor, vamos mostrar o gráfico, porque Lula é um mentiroso contumaz e os gráficos, contra gráficos, não há argumentos. Se sempre houveram descontos, desde a época da Dilma, pra gente pegar 10, 11 anos atrás, sempre tivemos descontos nas aposentadorias e nas pensões, mas eram valores muito menores e eram de associações poucas que sempre estiveram dentro do sistema do INSS, eram auditadas, e todas as vezes que esse número, aqui estamos no gráfico, desde 2014 até hoje, em azul escuro a gente vê que as entidades antigas, que são uma dúzia, nem isso, sempre estiveram por lá e os valores sempre foram iguais, ou seja, suponha-se que seja algo que nas décadas, nos anos, se foi reproduzindo e os aposentados soubessem disso. Tanto é que quando em 2019 o governo Bolsonaro fez um pente fino, a gente está vendo lá naquela parte em cinza, lá entre 18 e 19, pegaram as fraudes, cortaram imediatamente cerca de 8 associações, entidades fraudulentas. Então eles fizeram uma análise. E ficou tudo normal até quando? Até 2022. Quando o que aconteceu em 2022, Lula ganhou a eleição. A partir de 2022, registramos, a gente vê claramente uma explosão de novas entidades que entram no sistema e fazem o que? Começam a roubar. Porque junto com maiores entidades, aumenta a explosão de descontos de aposentados e pensionistas, e a maioria dos quais são furtos, são roubos, estão dando um golpe nessas pessoas. Então, desde que o Lula ganhou a eleição, esse gráfico mostra claramente que tivemos mais do que 3 vezes, triplicamos o número de entidades que entraram no sistema, entre as quais, quem está? O sindicato do irmão do Lula. Agora, me fala que se temos um golpe feito durante o governo Lula, cujo um dos maiores beneficiários é o sindicato do irmão do Lula, e cujos deputados do PT se recusaram a assinar a CPI para investigar isso, e a culpa do Bolsonaro, assim, se não fosse trágico, porque tem gente que está passando fome por causa disso, seria ridículo. Lula leva 220 pessoas ao Oriente e gasta mais de 4 milhões em viagem. A viagem de Lula ao Japão e ao Vietnã, realizada em março, levou pelo menos 220 pessoas ao exterior e gerou despesas superiores a 4 milhões e meio de reais. Esse valor pode ser ainda maior, já que parte dos dados segue indisponível. A missão, classificada como oficial, incluiu parlamentares, servidores do executivo, militares e até integrantes do entorno da primeira-dama Rosângela da Silva Janja. A Secretaria de Comunicação da Presidência se negou a divulgar o número total de viajantes e os custos agregados da missão. O órgão alegou que as listas das comitivas técnicas e de apoio estão classificadas como reservadas e, portanto, podem ficar em sigilo por até 5 anos. Morre José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Disse que o José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, morreu ontem, aos 89 anos. A morte foi confirmada pelo atual presidente do país, o Yamandu Orsi, seu afiliado político. Em 2024, Mujica revelou um tumor no esôfago e decidiu não continuar o tratamento. Ele também sofria de uma doença autoimune que afetava os rins. Orsi já havia relatado dias antes que Mujica enfrentava um estado de saúde crítico. Jorge Serrão Mujica, estava já bem adoentado, morreu aos 89 anos, uma das maiores lideranças comunistas da América Latina. Sim, e era aquele que pelo menos passava na fachada a ideia de alguém que era pobre. E ele não ostentava, tinha lá o fusquinha dele, a casinha dele, pelo menos não teve a sua imagem manchada como um político de esquerda corrupto. Mulher de Lula causa constrangimento entre ditador chinês e comitiva brasileira. O episódio envolvendo a primeira-dama, Janja, causou um constrangimento entre o ditador chinês Xi Jinping e a delegação brasileira durante uma reunião. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa TikTok. No discurso, ela afirmou que o algoritmo da rede favorece o avanço da extrema-direita no Brasil. Em seguida, o ditador chinês respondeu que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir a plataforma se quiser. O encontro não previa espaço para discursos, o que causou desentendimento dentro da própria comitiva brasileira. Além de Xi Jinping, a primeira-dama da China, Peng Liyuan, também se irritou com o comportamento de Janja, que foi considerado desrespeitoso em relação ao ditador. Meu Deus do céu, que coisa constrangedora, né? Ela vai a uma viagem dessa, uma viagem internacional, aliás, uma viagem caríssima, com uma comitiva gigantesca, e ela causa constrangimento à delegação brasileira, ao Brasil e ao marido dela, o Lula da Silva. Ela não tinha nada que falar, ela tinha que ter ficado quieta, já que resolveu embarcar no avião, já que ela foi como convidada, ela não representa o Brasil para nada, ela não tem cargo nenhum, nem deveria estar lá. Mas como acompanhante do presidente da República, como mulher do presidente ali, né, acompanhante que eu digo na figura de estar ao lado, ela deveria manter a discrição, é o mínimo que se espera. E num país como a China, com questões delicadíssimas, questões comerciais, que vocês já trataram aqui. Correios anuncia um plano para conter rombo de 2,6 bilhões. Financeira, os Correios anunciaram um plano de trabalho para tentar contornar o prejuízo de mais de 2,5 bilhões de reais no último ano. A fórmula apresentada pela estatal inclui redução da jornada de trabalho para diminuir os gastos com a folha de pagamento, suspensão das férias e o fim do trabalho remoto. Entre as medidas também está a revisão da estrutura da sede dos Correios, com previsão de redução de pelo menos 20% do orçamento para cargos comissionados e a prorrogação das inscrições para o programa de desligamento voluntário até 18 de maio. Caso o plano consiga alcançar todas as metas apresentadas, os Correios esperam economizar 1,5 bilhão de reais em 2025.
nenhuma das medidas foi vamos parar de patrocinar o show do Gilberto Gil, assim, ou show de qualquer tipo de patrocínio. Porque a questão não vai fazer patrocínio de uma empresa que não precisa falar muito, né? A Câmara reage ao STF e entra com ação penal para levar caso Ramagem ao plenário. A Câmara, Hugo Mota, deu um recado indireto ao Supremo depois de a Corte derrubar parcialmente a resolução que autorizava o Congresso a suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem do PL. Nós estamos com a assessoria jurídica da Casa estudando o assunto para ver como a Câmara irá se posicionar. É importante dizer que essa foi uma decisão respaldada por mais de 300 deputados, ou seja, a ampla vontade da Casa foi ali expressa pelo trancamento da ação penal e no momento certo, após conversar com a assessoria jurídica, nós vamos tomar a nossa posição. Ingressamos nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem, por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental a ser julgada pelo plenário do Supremo. Esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. A harmonia entre poderes só ocorre quando todos no mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. Ex-presidente Dilma Rousseff apresenta mapa com o mundo de cabeça para baixo. Junto com chineses, a versão do mapa mundi invertido, lançado pelo IBGE na última semana. Nele, o Brasil aparece na parte superior do mapa, representado como o centro do mundo. Na ocasião, Dilma estava acompanhada do presidente do IBGE, Márcio Pockmann. O novo mapa, contudo, virou alvo de repúdio por parte da Associação do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE. Para a entidade, trata-se de uma representação artificial, sem respaldo reconhecido pelas convenções cartográficas internacionais. O Brasil, ali no centro, parece que está de cabeça para baixo? Eu inventei os polos magnéticos. Mas é a nossa realidade, gente. O mapa está certo, é a nossa realidade hoje. Estamos de cabeça para baixo. Né? E ela estava querendo, então estão dizendo que a China está abaixo do Brasil, então. Ela vai à China e aí você exibe esse negócio. É o riso do bobo alegre, é a cara deles. Eles não estão entendendo nada. Por que eles estão mostrando esse é o mapa da cara da Dilma também, né? Essa é a Dilma, né? Porque... Mas, uma salva de palma para os dois. Os dois. Os funcionários do IBGE há muito estão reclamando da gestão do Pockmann, o homem de confiança de quem? Do Lula no IBGE. Ex-presidente Michel Temer defende Moraes. Michel Temer afirmou que não considera o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, um radical. Na avaliação de Temer, as recentes decisões do magistrado de flexibilizar prisões de envolvidos no 8 de janeiro, por exemplo, provam que Moraes está buscando a pacificação do país. Rodrigues é afastado da presidência da CBF após escândalo envolvendo falsificação de assinaturas. Galvão Bueno reage e exige explicações. O afasta Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A decisão foi publicada pela 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A veracidade, e ela foi considerada, a perícia dela foi considerada como falsificação dessa assinatura. Fragilidade do documento. Então, o que eu digo é, presidente Edinaldo, eu estou lhe cobrando tanto todo dia que diga quem é o técnico. Agora, por favor, venha a público tentar explicar isso. Porque senão, eu deixei meus companheiros até meio sem jeito aqui, de falar da seriedade do que é isso, gente. Essas foram as notícias mais importantes e suas repercussões. Fiquem ligados, a Apex News está de olho nas notícias e te atualizará diariamente. Já curta e siga nosso canal, até breve.